Olá! Hoje a gente vai descobrir 5 segredos baseados no trabalho de Renato Alves que podem mudar completamente a forma como a gente se relaciona com a Bíblia. E o grande objetivo aqui é um só: gravar a palavra de Deus não só na mente, mas de verdade no coração. Olha que promessa poderosa para começar a nossa jornada. Memorizar a Bíblia é muito mais do que só um exercício para a cabeça, sabe? É visto como um caminho para transformar a vida, para encher a vida de bênçãos, de sabedoria. É sobre, no fundo, mudar o jeito de pensar, de agir e até de enxergar o mundo. Ok, mas para chegar nessa transformação toda, a gente esbarra num desafio que todo mundo conhece bem: a nossa memória. Ela é super importante para a fé, mas vamos combinar, parece que é uma luta constante hoje em dia, né? Pois é, essa é a grande pergunta. Se é algo tão fundamental, por que parece tão difícil, tão pesado? A resposta para isso, olha que interessante, nos leva para uma viagem no tempo, para uma época bem antes de existir livro impresso ou celular com aplicativo da Bíblia. E se prepara porque esse dado aqui é de cair o queixo. Estima-se que os nossos antepassados, lá nos tempos bíblicos, tinham uma memória, pasme, 500 vezes melhor que a nossa. E por quê? A resposta é simples. Era pura necessidade. Naquela época não tinha outro jeito. A palavra era guardada e passada para frente de cabeça, de geração em geração. E essa necessidade, de certa forma, ainda existe. Pensa bem, ter a palavra na memória significa estar com ela na ponta da língua para aconselhar alguém, para compartilhar a fé ou até para encontrar um conforto pessoal mesmo sem a Bíblia ali na mão. As oportunidades para isso aparecem quando a gente menos espera. Então tá, vamos direto aos segredos. O nosso caminho aqui vai ter 5 passos bem práticos. Primeiro, vencer a procrastinação. Depois, organizar o ambiente para ter foco. Em seguida, concentrar a mente, treinar a memória e, por último, a chave de ouro, revisar para fixar tudo. Vamos lá para o primeiro segredo, então. E ele ataca de frente o que talvez seja o maior inimigo de todos nós. Aquele hábito de empurrar com a barriga, sabe? A famosa mania de deixar para depois. Procrastinação é isso aí, o hábito de adiar. E o problema é que ela não só atrapalha o nosso estudo. Ela vai além. Ela gera estresse, um sentimento de culpa, aquela sensação ruim de que a gente não está produzindo nada. E até uma vergonha por não dar conta dos nossos próprios planos. Mas olha só que interessante. A solução, na verdade, é bem simples. A grande batalha contra a procrastinação se resume a uma única escolha. Uma escolha consciente e muito poderosa. A de agir agora, não depois. Tá, mas como é que se faz essa escolha na prática? Bom, tem 4 passos. Primeiro, a gente tem que admitir que está adiando. Depois, aproveitar aquele momento do dia em que a nossa mente está a mil, sabe, descansada. Terceiro, curtir aquela sensação boa de dever cumprido. E um detalhe importante, se a vontade de não fazer for muito grande, começa com um pouquinho tempo, tipo só alguns minutos. O importante é começar, porque a ação quebra a inércia. Beleza, vencemos a primeira batalha, a que acontece dentro da gente. Agora, a gente precisa olhar para fora, para o nosso ambiente, e entender como ele afeta diretamente a nossa mente. E a ligação aqui é super direta. Pensa comigo, um ambiente todo bagunçado cria uma poluição visual. E isso leva à distração, ao esquecimento. Agora, o contrário também é verdade. Um espaço organizado ajuda a ter uma mente focada, e o resultado é concentração e a capacidade de reter a informação. E no mundo de hoje, a gente sabe bem quem é o maior vilão da distração, né? O celular. Ele é, sem sombra de dúvida, o maior ladrão de atenção que existe. A estratégia para lidar com ele é a mais simples e a mais eficaz. Na hora de estudar, deixe ele bem longe, onde não se possa nem ver. Então, para criar esse cantinho do foco, as dicas são bem práticas. Primeiro, achar um lugar quieto, organizado, sem muita coisa espalhada para tirar a atenção. Segundo, sentar numa cadeira que seja confortável, mas não confortável demais a ponto de dar sono, né? E, só para reforçar, celular bem longe. Ok, a mente está decidida, o ambiente está preparado, agora vamos para as ferramentas práticas para a gente construir uma memória forte de verdade. Os 3 últimos segredos são concentrar, treinar e revisar. Segredo número 3. Concentração. Pensa na concentração como a porta de entrada da memória. É aquela capacidade de focar a mente numa coisa só e desligar todo o resto. Se não tem concentração, a informação nem entra direito, e aí, impossível memorizar. Por isso que se diz, mente concentrada é mente forte. Depois da concentração, vem o treino. É o nosso 4º segredo. A memória não é algo fixo, parado, sabe? Ela é como um músculo. E assim como a gente vai para a academia para fortalecer o corpo,
A prática de memorizar com técnica fortalece o cérebro. Isso deixa a memória mais rápida e confiável na hora que a gente mais precisa dela. E para fechar o ciclo, o que amarra tudo isso é o quinto segredo, a revisão. É a revisão que pega a informação daquela memória de curto prazo, a temporária, e a transfere para o arquivo definitivo da memória de longo prazo. Sem revisar sempre, todo aquele esforço inicial de decorar acaba se perdendo com o tempo. E com isso a gente chega na reta final. O grande lance desses 5 segredos, no fim das contas, vai muito além de só decorar um monte de versículos. É sobre um processo de trazer a palavra para dentro da gente. É sobre transformar a leitura numa experiência espiritual de verdade, sabe? Sentir a palavra, entender o que ela quer dizer e deixar que ela de fato mude o nosso coração e o nosso jeito de agir no dia a dia. E a conclusão do Renato Alves sobre isso é perfeita. Memorizar, na essência, é gravar a palavra no coração. E é ali, no coração, que a fé fica mais profunda e se torna parte de quem a gente é. Então, para fechar, fica um convite para a gente agir. Com essas ferramentas todas, a pergunta muda. Não é mais, será que consigo memorizar? A pergunta agora é, por onde começar? Fica a reflexão. Qual versículo guardar no coração a partir de hoje?